paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, povo eleito de Deus. Mais uma vez aqui no canal Só lhe deu glória para falarmos sobre Urim e Tumim, pecado, pecadinho, pecadão. Há alguns que diz que não existe pecado, pecadinho, pecadão, para Deus tudo é pecado. Existe sim. Urim e Tumim eram as duas pedras que os sacerdotes usavam no peitoral. E ali, em determinados momentos, eles usavam aquelas pedras como um tipo de jogatina, de sorte, do qual eles consultavam ao Senhor por meio do Urim e Tumim. E o povo de Deus, muitas das vezes, sempre buscou coisas novas, revelações novas. Nós vemos que, no caso dos 12 apóstolos, quando Judas se suicida, eles veem a necessidade de alguém ocupar o lugar de Judas. E eles oram ao Senhor, primeiramente, fizeram a coisa certa. Porém, era para o correto eles ter orado ao Senhor e ter esperado a decisão do Senhor em escolher a manifestação do Senhor. Por quê? Porque foi assim que aconteceu no mesmo tempo com Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que ali na igreja havia alguns profetas. E a Bíblia cita o nome deles, e entre eles está Paulo e Barnabé. Barnabé e Paulo foi chamado de profetas. E Paulo e Barnabé estavam buscando o Senhor em jejum e oração constante, em jejum e oração. E a Bíblia diz que Deus usou um líder, alguém ali da igreja, e o Espírito Santo disse àquela liderança o seguinte: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho. Então foi assim a escolha de Paulo e Barnabé para o ministério. Então os apóstolos eram para ter orado e esperado essa decisão, essa manifestação do Senhor, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Mas não, eles se precipitaram. Eles oraram, fizeram a coisa certa e foram lançar sorte. Porém, sabemos que Deus é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo. Nós sabemos bem que muitas das vezes, mesmo pessoas atribuindo milagres, cura, a coisas secundárias, como imagens de escultura, santos, que não existem. Porém, é bem nítido que Deus não deixa de operar, de ter misericórdia. E nós vemos o Senhor se compadecendo deles quando eles lançam sorte. E a Bíblia diz que a sorte cai sobre Matias. A sorte cai sobre Matias. E ali Matias fica no lugar de Judas. A prova é tanto que o Senhor, muitas das vezes, ele entra mesmo naquilo que os homens acreditam que ele não aprova, mas ele entra e faz acontecer. A prova é tanto que nós sabemos que a Bíblia diz em Provérbios que a sorte é lançada no regaço, no poço, mas do Senhor são as decisões. O Senhor é quem decide. A sorte era lançada no regaço, no poço. Antigamente eles jogavam uma moedinha assim no poço, e faziam um pedido, mas a Bíblia diz a sorte é lançada no regaço, no poço, mas do Senhor são as decisões, o Senhor é quem decide. E a Bíblia vai falar que uns certos povos pagãos dentro de um navio estavam ali naquele navio, de repente veio uma grande tempestade. E aqueles povos pagãos começaram a lançar mercadorias fora do navio, no mar, para ver se eles não afundariam. E eles ficaram tão apavorados que eles resolveram lançar sorte para saber por causa de quem estava
acontecendo aquela tempestade, eles notaram que não era algo simplesmente da natureza, eles notaram que foi algo que aconteceu tão rápido, tão repentino, uma nuvem se formou tão rápido e começou a cair uma tempestade, sabe, e o mar se revoltar totalmente, e eles vão lançar a sorte. O Senhor não é a favor de jogatina, de sorte. O Senhor não é. Antigamente tinha o Urim e Tumim, entendeu? Mas o Senhor, ele mostrava também por meio do Urim e Tumim. Mas como eu digo, o Senhor não se limita a nada. Mesmo o Senhor não se afeiçoando daquilo, mas os homens acreditando, o Senhor não deixa de se revelar. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte, não sei como era a sorte dos pagãos. Não sei, mas vamos aqui só colocar como se fosse uma exemplificação, como se fosse uma roleta assim, com uma seta. E imagino que tinha várias pessoas assim, e eles rodavam e acreditavam em quem a seta parasse, ali era o culpado. Era o culpado de que estava acontecendo aquilo ali. E vamos imaginar que eles rolaram aquela roleta e a seta girando, e de repente não parou em ninguém. Parou simplesmente numa direção indo para o porão do navio. E aí eles disseram, olha, vá olhar lá quem é que está lá no porão do navio. E foram lá e encontraram o Jonas dormindo. Ei, dormiu, como é teu nome? De onde é tua cidade? De onde é, quem é o teu Deus? Perguntaram tudo. E aí Jonas confessou, olha, sou hebreu, e é o seguinte, por causa de mim está toda essa tempestade está acontecendo. Vocês me lancem no mal e a tempestade vai cessar. E eles ficaram assustados, temerosos, mas aí tentaram de tudo para ver se não jogavam Jonas, mas aí acabaram fazendo o que Jonas disse, jogaram Jonas no mar. Então o Senhor fez aquilo ali acontecer. E aí alguém diz, oh, era um pecado, porque era algo que o Senhor não aprovava, mas o Senhor não deixou de se revelar por meio daquilo ali. Não deixou de se revelar daquilo ali. Eu costumo dizer que dos pecados o menor. Dos pecados o menor. Esse meio de que os servos de Deus consultavam ao Senhor por meio de jogatina, dos pecados o menor. Vamos lá. Não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão para Deus. Alguém diz, não existe pecado, nem pecadinho. Pecado, nem pecadão, pecado, pecadão, pecadinho, para Deus não existe. Alguém diz, não existe. Mas é notar que se existe. Vamos lá. Jesus está sendo julgado. E alguém diz, não sabes que eu tenho poder para te soltar e poder para te condenar? E Jesus diz assim, nenhum poder tu teria se do alto, se do céu não te fosse dado. Nenhum poder tu teria se do céu não te fosse dado. Porém, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Ou seja, maior pecado do que o teu tem aquele que me entregou a ti. Jesus está dizendo que o pecado de Judas era maior do que o daquela autoridade que estava lhe julgando. Então, pecado, pecadinho, pecadão. Dos pecados, o menor. Fica na graça e na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.